Um jurista não vive apenas para o direito. Cada um transporta consigo valores, interesses, inquietações e compromissos que influenciam a forma como pensa, decide e exerce a profissão. No podcast Outras Causas, vamos dar a conhecer esse lado humano do direito a quem está fora deste mundo. Bem-vindo a Outras Causas. Temos, obviamente, um convidado muito especial e eu tenho um enorme conflito de interesses, portanto, acho que escuso como é que o resolvemos? Estamos aqui num cabo próprio para isso. Escuso Mas explicar eu não, o conflito de interesses. porque eu nunca tive o prazer, portanto, para mim é... É verdade, vais tornar isto Exatamente. um pouco mais sério e independente, que é uma coisa importante. É um gosto também conhecê-la. Na justiça. Nós, neste podcast, até por razões aqui demasiado óbvias entre nós, incentivamos os nossos convidados a sugerirem uma música de entrada e a música de saída do podcast. Escolheste It's About That Time do Miles Davis. A mim parece uma música bastante caótica, uma fase caótica do Miles Davis, portanto queríamos saber qual foi o motivo para essa escolha. Bom, voltamos a 1971, que foi o primeiro Festival de Jazz de Cascais, um evento importantíssimo na altura. Importantíssimo porquê? Eu sempre gostei de música e em Coimbra, quando estive na faculdade, interessei-me muito pelo jazz, eu e um grupo de amigos. E até fundámos um grupo de jazz e organizámos o primeiro festival de jazz que houve em Portugal, em Coimbra. Também com a colaboração do Luís Vilas Boas, que foi o grande introdutor e pioneiro da divulgação do jazz em Portugal. E em 1900, mas o jazz que nós conhecíamos era o jazz dos discos. Nós nunca tínhamos visto. As televisões não passavam concertos de jazz. Só havia uma televisão em Portugal. Agora também passa um pouco, diga-se. Preto e branco, né? E portanto não havia jazz. Portanto, o que conhecíamos era dos discos. E eu ouvi muitos discos de jazz. E o Miles Davis, de facto, era para mim um ídolo, porque de facto tinha sido um músico e para mim é o músico mais influente na história do jazz, não é? Nos anos 40 começou com o bebop, não é? Que foi de certa maneira uma ruptura com o jazz tradicional. Depois passou para o cool, um jazz mais, eu diria, com alguma branquitude, não é? Se assim se pode dizer. E depois, nos anos 70, ele rompeu para um jazz, como disseste, Francisco, um pouco caótico. Bom, mas houve o primeiro Festival de Jazz de Cascais e para mim era um acontecimento extraordinário e para os meus amigos que gostavam de jazz. O pavilhão de Cascais encheu-se completamente e o elenco era um elenco absolutamente de luxo. Os grandes músicos do jazz estavam ali naquele primeiro festival. Estavam Dizzy Gillespie, estava Art Blakey, estava Miles Davis, Ornette Coleman, enfim, um conjunto extraordinário de músicos, os melhores músicos da época. Miles Davis virado de costas para o público. Exatamente. E o Miles Davis, nós conhecemos o Miles Davis do tempo dos discos. E para nós, portanto, estávamos à espera de ouvir qualquer coisa cool, qualquer coisa de bebop. E de repente, o Miles Davis entra, salvo erro, e tinha um fato verde elétrico, não é? Começou a tocar virado de costas para o público e com uma música que nós nunca tínhamos ouvido. Uma coisa completamente surpreendente para todos nós que estávamos a assistir. E então há um momento mágico, que é o Miles Davis cala-se, manda calar toda a banda, saem do palco e fica o Keith Jarrett, ainda um jovem, não sei, com 17, 18 anos, e faz durante, sei lá, 5 minutos um improviso absolutamente extraordinário. E o pavilhão, enfim, foi um apoteótico, uma surpresa enorme. Portanto, isto é um momento que eu gravei para toda a vida, não é? Também houve outro acontecimento, é que o Charlie Haden, contrabaixista que estava a tocar com o Ornette Coleman, resolveu dedicar uma música aos movimentos de libertação das colónias portuguesas. Claro que aquilo foi um acontecimento. A PIDE não gostou, não é? Salazar não deve ter gostado de nada, e a PIDE prendeu, não é? E expulsou do país nessa mesma noite, não é? Portanto, ele já não depois de passar umas horas num calabouço da PIDE, foi expulso, ele e os outros músicos da banda dele. Portanto, foi um acontecimento histórico, daí que
O Donald Trump também ficou um bocadinho desagradado com o Bad Bunny. Pois é, ele não gostou Não nada. É um pouco parecido, não é? Nesse Com- aspecto é um com pouco esse- parecido, mas é como uma história tem essas circunstâncias. Bom, o grande conflito de interesses que nós temos, essencialmente, nós somos colegas, eu e o meu pai, de profissão, mas acima de tudo somos colegas de música, não é? Eu acho que foi aquilo que partilhámos mais na vida. E até Profissional, consta vosso no meio livro, profissional. há logo uma referência. E portanto, por mim ficava aqui o tempo todo a falar de música, mas eu vou-me calar já, sabes que eu falo muito, portanto, e tu não gostas, vais-me querer sempre fazer esse olhar que eu vou ter que me calar, mas tenho uma dúvida: como é que é regressar aqui à Torre 3 das Amoreiras, uma vista que conheces desde, estávamos a falar há pouco tempo, 1986, desde o início, Desde o início da construção aqui das quando Amoreiras. toda a gente desconfiava deste empreendimento. Exatamente. Mas tiveste, e eu também cheguei a ter aqui muitos anos de escritório. Como é que é chegar aqui a esta entrada, ver o nome Proença Carvalho, um nome que obviamente fundaste, e não estar cá a trabalhar como advogado? Não, por um lado, vivi aqui momentos muito felizes na minha profissão e, portanto, venho aqui com enorme gosto. Depois, porque vejo que há uma equipa de jovens que continua esta marca que, de certa maneira, fundei. E depois, verifico que, de facto, estou aqui agora num escritório onde a inteligência artificial e as últimas ferramentas na profissão estão em pleno, não é? Quando eu cheguei aqui, ainda estávamos na época do Telex e daquelas máquinas de escrever que tinham uma bola, não é, da IBM. Os jovens que estiverem a ouvir-nos vão ter que colocar na inteligência artificial. Não, eu ia dizer, eu acho que eles vão ter que utilizar o ChatGPT para perceber. Depois apareceu o fax, que já foi uma enorme inovação. Eu procurei sempre também estar na vanguarda dessas inovações e investir em tudo o que era modernidade, e vejo que agora este escritório ultrapassou, enfim, todas essas fases e está na vanguarda com a inteligência artificial, que eu acho que é uma ferramenta que vai ser muito importante, e já está a ser muito importante, nomeadamente pelas facilidades de acesso a toda a informação que permitem, e isso para os advogados é uma ferramenta extraordinária. Mas, atenção, há aqui uma componente, como aliás o António Damasio explica bem no seu último livro que publicou, que é a inteligência natural também vai ser muito importante na sua componente de emoção, de sensibilidade, da empatia, da relação com os clientes, com tudo o que é o relacionamento dos advogados com a sociedade. Pois isso era uma das dúvidas que tinha, e já estamos a saltar à frente de algumas partes que queria falar, mas efetivamente eu, ao menos do meu ponto de vista, no futuro esta componente humana vai ser ainda mais importante em comparação com a inteligência artificial, mas não sei, Daniel Sim, já mencionou a isso. ver, eu acho que para tarefas puramente técnicas a inteligência artificial vai se calhar substituir as pessoas e os advogados porque tem mais capacidade de informação, de relação entre todos os elementos. Agora, a advocacia não é apenas técnica. Eu penso que a advocacia tem uma componente humana muito importante. Aliás, eu sempre achei que para ser um bom advogado não basta saber muito direito e saber utilizar o direito. É uma componente importante, sem dúvida, não é? Mas muito mais do que isso, a cultura do advogado, o conhecimento das ciências humanas, a maneira como podem, do ponto de vista psicológico, conhecer as pessoas com quem se relaciona. Portanto, acho que há uma componente que é a mais relevante e que essa não é, obviamente, substituída pela inteligência artificial. Um advogado consegue não viver os problemas dos clientes como se fossem os seus próprios? Acho que é difícil. Eu acho que vivi sempre intensamente os problemas dos clientes e às vezes quando adormecia esses problemas dificultavam o acesso a um sono reparador, porque acho que, quer dizer, de certa maneira, e por outro lado, muitas vezes também
Eu acho que somos psicólogos para com os clientes. Se um cliente vem atormentado com um problema, a primeira tarefa se calhar é passar para nós um pouco dessa tormenta e aliviá-lo a ele, não é? Muitas vezes até eu achei que se calhar não estava a ser sincero quando lhe estava a tranquilizar com uma visão otimista sobre o caso, e eu às vezes tinha dúvidas sobre isso, porque não basta ter razão, não basta estar do lado certo. Isso às vezes é relevante, mas não é fundamental. Nós sabemos muito bem quantas decisões nos tribunais não são as melhores, não são as mais corretas, não são as mais justas. E, portanto, quer dizer, é sempre um risco que o advogado tem, mas, como digo, uma parte importante também é, com a empatia, fazer com que um cliente vá mais tranquilo, sabendo que tem alguém que está empenhado em defender o seu interesse. E creio que esta capacidade de ouvir, eu trabalhei muitos anos, juntei-me agora a este projeto há uns meses atrás, mas trabalhei muitos anos da parte in-house, tanto como in-house counsel, mas também como do lado das operações. E esta componente de um advogado ser capaz de ouvir e fazer um bocado o papel de psicólogo, para mim sempre foi muito importante, porque muitas vezes não se tem mais ninguém com quem falar. Eu acho que um bom advogado tem que ser um bom ouvinte, muito bom ouvinte, e tem que ter essa capacidade de inteligência emocional. E gerar confiança. Eu acho que a confiança é a palavra, para mim, das mais relevantes, o valor dos mais relevantes na relação com os clientes. Não é? Saber que o cliente se senta à nossa frente e pode falar com inteira à vontade, sabendo que do outro lado está alguém que vai ouvir e que nada do que ouve pode transpirar dessa relação. Não é? Eu acho que esse fator é importante. E também noutros aspectos, não é? Mesmo nas relações com as contrapartes, não é? Se nós não inspiramos confiança, é sempre difícil, muito mais difícil chegar a um acordo. Quando nós estamos perante um colega do lado contrário, em que nós não temos confiança, em que nós não sabemos até que ponto podemos de facto confiar no que estamos ali a conversar, isso é logo uma reserva que torna difícil depois chegar a um bom acordo. Portanto, esse aspecto também é importante, é outra qualificação que eu acho extremamente relevante na nossa profissão. Hoje em dia fala-se muito de saúde mental, e a minha pergunta é como é que um advogado que absorve como uma esponja os problemas do cliente consegue preservar a sua sanidade mental. Isso é uma coisa que sentiste na tua vida profissional? Não. Sinceramente, que proteções é que encontravas? Nunca tive proteção. Na minha vida nunca fui a um psicólogo, nunca senti quer dizer, vivi momentos intensíssimos, mas confesso que nunca me deixei contaminar, não é, nesse aspecto. E agora percebo que há momentos, por exemplo, quando nós fazemos criminal, não é? E quando nós sabemos que o cliente está inocente, e quando nós percebemos que do lado de quem vai julgar não temos a confiança de que ele vai julgar de uma forma justa, reconhecendo a razão que o nosso cliente tem, e nós temos a certeza que o nosso cliente tem, é evidente que isto é uma situação, não é tão sofredora como a do cliente, mas também sentimos um peso, uma enorme responsabilidade, porque de certa modo sentimos que temos na mão, ou não temos, sabendo que nós ou temos capacidade para conseguir convencer que o cliente tem a razão que tem, e isso é evidente que é um clima emocional muito forte. Apesar de tudo, eu pessoalmente nunca senti necessidade de recorrer a terceiros para manter a tranquilidade. Eu acho que nos momentos H's, nos momentos em que é preciso mesmo ter essa serenidade, é preciso ter. A memória de infância que eu tenho, desculpa, lá está o conflito de interesses, é a pressão dos prazos, não é? O prazo, eu acho que ficavas mais alterada com os prazos. Bem, isso era porque nós, naquela altura, para já não havia mecanismos portanto nós marcámos os prazos na agenda, e é claro que eu tinha uma secretária altiva
que começou comigo muito cedo, pá, em 1900, quando viemos aqui para as Amoreiras. Depois se licenciou em Direito e passou a ser advogada, e ela é que tratava dos prazos. Em qualquer caso, lembro-me que uma ou duas vezes eu já estava na cama e bem, surgiu uma dúvida: será que não tenho um prazo que é hoje? Não, Não, e cheguei a levantar-me e vir ao escritório pois, para, claro, para porque hoje em dia nós confirmar. achamos vamos ao Para computador e confirmar, vemos, não é? mas era possível. Portanto, que também é um stress elevadíssimo, não é? Pois, eu acho que isto é uma questão que esquecemos. Para mim, hoje em dia, prazos, pronto, já me aconteceu levantar à meia da noite e ir ao computador e verificar, mas antes ainda era Na preciso vir altura não até havia aqui, não é? computadores, imagina, portanto, E acho que muita gente já nem sequer tem esta noção de claro. quanto trabalho havia por trás. Porque mesmo... Bem, e há outras situações. Eu lembro, por exemplo, uma ocasião, eram para aí 2 da tarde, e chega-me um cliente que tinha sido objeto de um ato administrativo fortemente lesivo para ele, não é? Que foi a intervenção, na altura, do Estado da empresa, durante o PREC, havia uma figura em que o governo podia, pura e simplesmente, tomar a gestão da empresa, destituir os administradores e passar o Estado a gerir a empresa. E eu desses empresários, chego ao meu escritório, um dia eram para aí 2 horas, e eu verifico que terminava nesse dia o prazo, não é? Portanto, eu tinha que fazer a interposição de um recurso até, salvo erro, às 5 da tarde. Não é? Sem inteligência artificial. Pois, Sem inteligência artificial. Bem, eu disse: olha, você tem 10 minutos para me explicar o caso, portanto, seja o mais sintético possível, deixe de algo que não seja absolutamente fundamental. Conte-me lá. Portanto, o cliente contou uma situação, deu-me o papel, e eu, na altura, ditava-se os requerimentos, não é? Eu tinha uma secretária com uma máquina, como é que Escrever, chama? máquina Máquina de de escrever. escrever, já nem me lembro do nome. Ela fazia. Exatamente. E comecei a editar Já me lembro. a interpretação do recurso assim, não é? E, portanto, sempre a olhar para o relógio, a ver quanto tempo é que se demorava para chegar ao Tribunal Administrativo, que era ali, ao Supremo Tribunal Administrativo, que era ali junto onde é agora a sede do PS, como é que chama? Lá do rato. Por ali assim, não é? E também tínhamos uma pessoa encarregada de levar os requerimentos ao tribunal, e tudo aquilo foi cronometrado ao segundo e tal, valesse o que valesse. Lá tive que fazer a argumentação da defesa do cliente naquele período. Correu bem? Não, nada daquilo corria bem, porque naquele momento não havia direito, não havia tribunais, era chamada justiça revolucionária. Claro que o homem, anos mais tarde, lembro-me, ele tinha uma empresa muito importante de vinhos no Norte, uma das mais importantes, talvez a mais importante. Mais tarde ele recuperou a empresa e ela ainda hoje existe. Acho que são os seus herdeiros que a têm, e conseguiu recuperar, mas passou ali momentos muito difíceis, que normalmente acontecia quando houvesse essas intervenções, quando as empresas eram recuperadas pelos proprietários, estavam completamente endividadas, às vezes tinham dívidas ao Estado, ao Fisco, à Segurança Social, porque enquanto aquilo foi administrado por agentes políticos, comissários políticos, a última coisa que eles pensavam era em pagar os impostos e a Segurança Social, não é? Portanto, pagavam aos operários e era o máximo que faziam, não é? Infelizmente que esse período já passou há muitos anos. mas talvez agora, eu li o seu livro com imenso gosto, e principalmente para mim há uma componente aqui, porque eu só vim para Portugal em 1997, com 13 anos, portanto toda a história de Portugal só conheço efetivamente das aulas que dávamos no Colégio Amão, portanto não tenho familiares que viveram aqui antes. Claro. Por isso deu-me um verdadeiro gozo de ler o livro e também ficar a perceber muitas partes da história que eu já tinha ouvido falar, mas é diferente quando se lê um relato desse. Mas no início, fiquei com alguma curiosidade, porque não fala muito sobre os primórdios, sobre a sua infância, sobre a juventude e a decisão pela qual, porque é que foi para a direito. E queria, espero que talvez algum dia escreva mais sobre isto, mas queria lhe perguntar um bocado sobre isto, porque ao menos eu fiquei curiosa de conhecer este Daniel antes de Coimbra e também entender a razão pela qual escolheu o curso de Direito.
Bem, foi, como muitas vezes acontece na vida, foi a influência de um tio, é interessante. A minha família só tinha uma pessoa licenciada, que era professora de românicas no Porto. Era um excelente professor, era um homem de oposição ao regime. Nós nem sabíamos muito bem, mas na verdade ele era militante do Partido Comunista, amigo de grandes escritores da altura, o António José Saraiva, Oscar Lopes, nomes conhecidos, e ele exerceu em mim sempre uma enorme influência. Ele vinha passar férias connosco, à minha aldeia, e portanto eu ouvia-o de uma forma religiosa, não é? E eu pensava... À Soalheira, À onde Soalheira. está o melhor queijo do mundo. Hoje em dia, Exatamente, portanto, hoje em dia convém está dizer o os melhor nomes. queijo do mundo. Portanto, na minha terra, na Soalheira, a vinda do meu tio para mim era uma coisa fantástica, não é? Porque era uma pessoa que tinha uma cultura superior. Por outro lado, eu, enfim, no liceu, ou no ensino secundário, manifestamente tinha mais jeito para letras do que para ciências, não é? Não era grande aluno na matemática, É um problema de mas, família. exatamente, Eu percebo este. mas fui um excelente aluno em filosofia. O professor achava que eu tinha imenso jeito para isso e, portanto, eu pensei que iria, se calhar, como o meu tio, para letras, não é? Que era o que havia para ser professor. Mas o meu tio, que era professor, tirou-me essa ideia na cabeça e disse que eu tinha que ir para direito. Porque os colegas que eu tinha direito eram pessoas muito mais livres, eram muito mais felizes, estavam com. Ele tinha uns amigos e tal, falou-me no sucesso deles. Portanto, incentivou-me muito a ir para direito. E foi essa, no fundo, a razão porque eu fui. E depois, quer dizer, quando acabei de me licenciar, na verdade, eu não conhecia nenhum advogado, não tinha ninguém na família. E, portanto, a advocacia para mim era uma coisa longínqua. E a porta que havia, eu tinha, apesar de tudo, tinha sido bem classificado no curso, tinha uma boa média, e a saída que havia mais fácil era a magistratura. Portanto, e foi muito fácil. Fui ali ao Terreiro do Paço, subi as escadinhas do Ministério da Justiça, inscrevi-me lá para o Ministério Público. Na altura havia um ingresso que era um delegado de Procurador da República interino. E a pessoa que me recebeu disse: olha, você com a classificação que tem, enfim, é dos melhores candidatos, portanto temos aqui 3 comarcas, qual é que você escolhe? Não? Porque já não me lembro bem quais eram as outras 2, mas escolhi Santiago de Cacém, não é? Não sei bem porquê, porque talvez... Bem longe da terra... Bem longe da minha terra, mas também não havia nenhuma assim lá para a minha zona, não é? E portanto foi assim que entrei no Ministério Público, não é? Depois havia um concurso a seguir para se ingressar no quadro, não é? E nesse concurso tive a sorte de ficar em primeiro lugar, não é? Com a única nota de muito bom. E na altura já pude escolher a comarca, enfim, mais perto da zona de Lisboa, que é para onde eu gostaria de vir, e foi para Rio Maior. Mas estive lá há pouco tempo, porque entretanto os melhores alunos, ou as melhores notas dos procuradores eram convidados para a Polícia Judiciária. Eu fui convidado para a Polícia Judiciária e assim também tive uma passagem pela polícia, não é? Pois eu acho essa parte muito interessante. Mas também a minha vocação não era ser polícia, confesso. E, portanto, Curiosamente, conhecemos ao longo da nossa carreira juízes cuja vocação era ser polícia. Também é verdade. Mais tarde encontrei juízes cuja vocação era essa. Eu nem confesso, não tinha vocação nem para ser polícia, nem para julgar pessoas, quer dizer, portanto, acabou por responder a uns anúncios, não é? E depois enfim, fui para contencioso de uma empresa, depois abri um pequeno escritório ali com um colega meu, da música também, que era a restauração, em Oeiras, ao lado do tribunal. Comecei a fazer ali umas oficiosas e tal, e pronto, pois olha. É o professor de piano, não é? Curiosamente, exatamente. Os advogados na altura tinham talentos musicais. Esse meu colega era um pianista extraordinário. Razão para fizermos o rock and roll. Sim, mas Não sei se reparaste, meu pai saltou outra vez a parte da infância. Sim, Não, a infância foi numa aldeia da Beira Baixa. Eu nasci em plena guerra, em 1941. Lembro-me do racionamento, lembro-me de facto do que eram as aldeias portuguesas dessa época. E quando se fala, quando ouvi falar em 3 Salazares há pouco tempo,
aqui por um líder partidário, enfim, é um discurso que só pode interessar a quem não viveu todo esse período da minha infância, onde as pessoas andavam descalças, onde se vivia de facto de uma forma muito miserável, muito modesta, onde tudo era difícil. Na minha aldeia praticamente não ficou um colega meu, todos emigraram. Emigraram para a África, para os Estados Unidos, para a Europa, para a França. É engraçado que eu mais tarde encontrei colegas meus, um dia, por exemplo, em Nova Iorque, estava a chegar ao aeroporto e vejo um tipo que me diz: você é o Daniel. Ele tinha-me visto na televisão, porque na altura, e eu tinha sido aluno da minha mãe, que a minha mãe era professora primária, não é? E portanto encontrei portugueses, e devo dizer, a maior parte desses meus colegas tiveram um grande sucesso na vida, nos países para onde emigraram. E alguns regressaram, outros ficaram lá, mas o país era assim, não é? E portanto a minha infância foi uma infância vivida apesar de tudo, numa família privilegiada, embora um privilégio bastante modesto, porque com muita dificuldade os meus pais financiaram os meus estudos e tive uma bolsa de estudo da Gulbenkian, que me ajudou muito. Fui músico profissional na faculdade, não é? Ainda tenho lá uma carteira profissional, e é engraçado que quando houve o PREC, um dia o Till Krassman, nesta altura, ligou-me, veio falar comigo e disse: tens de candidatar a presidente do Sindicato dos Músicos. Eu olhei para ele: não, a gente não percebe nada disto, nós somos músicos, não é? Mas agora temos que arranjar alguém que tenha capacidade para dirigir o sindicato e tal. Portanto, ele propunha-me ser líder do candidato dos músicos, quando já era advogado bastante conhecido. Qual foi a sensação que tiveste quando saíste da Soalheira? Ou seja, quando de alguma maneira emigraste para fora daquele ambiente mais rural? Isso é algo que se pensa ao longo da vida, no fundo, as raízes estão sempre presentes? Ou... As raízes estão sempre presentes. Sempre presentes. Eu, quando vou à minha terra, sinto que ali de facto está as minhas raízes, em todos os aspectos. Na resiliência que foi necessária para melhorar a vida, enfim, na solidariedade que eu acho que nós temos que ter para com as pessoas que viveram como nós essa infância, e portanto essas raízes contam, não é? Contam sempre, não é? Eu mesmo quando regressei ao campo, agora, enfim, na minha vida de reformado, um dos sítios que eu mais gosto de estar é no Alentejo, não é? No campo, na terra. como Passei aí o produtor de período da azeite? academia como produtor de azeite, e o campo para mim é um apelo enorme que teve, com as raízes rústicas, porque na minha terra como é que se vivia? As pessoas viviam do campo, tinham um porco, que tinham as galinhas que produziam os ovos, e de vez em quando matavam-se uns frangos para alimentação, viviam das batatas e das couves e da fruta que produziam, era a maior parte das pessoas viviam assim. Depois haviam sapateiros, não é? Que à mão faziam umas botas que iam vender no mercado do Fundão, e era a economia daquela época. Com que idade é que viste o mar? Mais tarde, não é? Foi aí na Nazaré, já era adolescente. Adolescente? Sim, a primeira vez que fui a Lisboa, sei lá, teria 16 anos ou 17, já no final do meu liceu, não é? E a primeira vez que saí de Portugal já era advogado, portanto já tinha passado todo aquele período. E a minha primeira viagem foi a Madrid, não é? Como inspetor da Polícia Judiciária, porque tivemos um caso de uma burla internacional e foi preciso ir à Espanha para capturar, não é? Com o auxílio da Polícia Espanhola, quem tinha cometido aqui uma burla financeira, não é?
Mas isso hoje inimaginável, não é? É muito difícil imaginar eu só ver o mar, embora eu cresci, eu nasci em Frankfurt, portanto eu também não tinha o mar propriamente Não, e ao depois lado. de toda a vida, eu estudei no Liceu em Castelo Branco, em casa de uma tia minha, que era viúva, era telefonista, e Mas portanto, então saiu de casa para fazer fazia o liceu em Sim. Castelo Branco. Obviamente na minha terra não havia liceu. Ia de caminhonete, não é? Eram 25 quilómetros, e vinha ao fim de semana, a casa dos meus pais. Nas férias passava na Soalheira, depois fui para Coimbra, para uma República, o Palácio da Loucura, não é? Aí, quer dizer, já a Imagino. música, eu já no liceu. só Felizmente não havia não. redes sociais, porque Exatamente. podiam esconder isso que se passava no Palácio da Loucura, não é uma coisa. Não, então Hoje seria agora impossível. aqui. Também foram épocas muito felizes da minha vida, não é? Quer dizer, eu comecei a música em Castelo Branco, no liceu, tínhamos um trio, não é? Que naquela altura havia aquelas músicas sul-americanas, que era o trio Los Panchos, não é? Que era o nosso modelo, não eram 3, não é? Entretanto, quando fomos para Coimbra, eu fui para Direito, um dos meus colegas foi para Letras e outro foi para Arquitetura, mas não havia arquitetura em Coimbra e veio para Lisboa. Então em Coimbra passámos a ser o trio Los Dos, não é? Lá está. O Palácio da Loucura levava este tipo de nomes, não é? Mas isso leva-me a uma dúvida que tenho, uma pergunta que tenho. Se não tivesse uma questão financeira, se não pudesse escolher o que quisesse de todas as suas causas e identidades, inclusive, que não aparece aqui, mas por todas eles, qual seria, eu tantas vezes música, eu fiquei na dúvida, qual seria aquela identidade, Qual seria a carreira, não é? carreira, profissão, nem quero chamar profissão, é mais aquilo que seguiria. Não, a carreira musical nunca podia seguir porque eu não tenho talento para isso, percebe? Quer dizer, foi com muito esforço que eu, ao longo da minha vida, ainda hoje continuo a aprender a tocar guitarra e fui aprendendo ao longo dos anos. Enfim, obviamente nunca com estudo, foi sempre um autodidata na música, mas para isso não teria possibilidades, não é? Agora, acho que escolhi a melhor carreira que podia ter tido e fui muitíssimo feliz na profissão que segui. Enfim, felizmente tive sucesso em todos os aspectos e, portanto, quer dizer, estou muito grato ao meu tio por me ter influenciado a seguir essa carreira, não é? Sei que tiveste um professor que perspectivou o insucesso total na vida profissional, não foi assim? Não, Essa ideia. tive uma professora de matemática que me disse que eu não tinha possibilidades de se ingrar na vida porque não. Isso, os professores de matemática, pelo menos na nossa família, certamente pensarão todos isso, não é? Eu não, infelizmente, não tenho jeito nenhum para matemática, portanto eu percebo isso perfeitamente. mas Recebi eu- um feedback muito Isto com a parecido. inteligência artificial e agora os telemóveis que nos fazem todas as contas, consegui ultrapassar esse limite, não é? Sim, isso felizmente já não é uma dúvida, uma questão, mas eu tive exatamente o mesmo feedback, portanto eu percebo bem esta questão de. E acho que muitas vezes quem vem de matemática, quem acha que quem não percebe de matemática não. Pronto, não tem. Mas isso, eu acho curioso, no fundo, elegeste a advocacia, não é? Como, ok, ainda bem que fui advogado. Mas Mas só quero. Desculpa peço interromper. calma já. Mas tu disseste, ainda bem que foste advogado, mas alguma vez deixa-se de ser advogado? Alguma? Às vezes deixa, mesmo o reformando, deixa de ser advogado, porque para mim é Acho uma que sim. profissão. Não, acho que sim. Eu acho que no dia em que assumi a saída da advocacia, que foi no final de 2019, eu cortei radicalmente. Isso também continuo feliz, reformado, porque também a verdade é essa. Há um certo ponto em que me libertei, não é? De tudo aquilo que é o stress da advocacia. Os prazos. Isso só aos 79 anos, não é? Exatamente. Espero que isso não me aconteça, está fora de questão. Mas, portanto, também cortei radicalmente. Hoje não sou advogado, não é? E se tiver alguma dúvida, vou consultar-vos, vocês, porque e algum problema que possa ter, porque não me sinto já. É um péssimo cliente, porque nós não vamos poder cobrar honorários. Esperemos que não. Mas é curioso, porque houve aqui uma parte, eu também vivi, houve duas partes que eu tenho uma memória, pronto, era
bastante Claro. novo, mas uma parte política, não é? Uma Sim. parte de envolvimento, agora até se falou muito na campanha presidencial do professor Freitas do Amaral, e uma parte também empresarial, que foi o envolvimento num projeto de comunicação social, na abertura das televisões à iniciativa privada, em que, digamos, perdeste. Na verdade, se formos em termos de concursos, eu tenho a sensação que o meu pai tem não podemos ir com ele a nenhum concurso, porque normalmente perde. Concursos, eleições, coisas deste género. E vês essas derrotas como, no fundo, uma sorte, ou seja, a sorte que permitiu vencer, depois ainda mais na vida profissional de advogado? Não, Ou tens pena? enfim, não, vamos lá ver. Eu entro na política como sempre acontece e como sempre aconteceu. Na verdade, eu nunca programei nada na minha vida. Eu lembro uma vez de ter uma conversa, espero que o Marcelo Rebelo de Sousa não leve a mal, em descrição, mas lembro uma vez de ter tido uma conversa com o Marcelo Rebelo de Sousa lá em minha casa, à noite, estávamos só os dois, e estávamos a falar de cada um da sua vida, e eu estava-lhe a dizer para ele: "Oh Marcelo, eu não programei nada na minha vida, e talvez por isso tudo aquilo que consegui foi para mim muito simpático e muito benéfico para a minha vida, até psicológica. Você, Marcelo, meteu na cabeça que ia ser Primeiro-Ministro. Imagine, pá, se você não venha a ser Primeiro-Ministro, vai ser uma frustração para a sua vida, pá. Estamos a conversar assim. Não? E eu, enfim, e hoje, finalmente, ele não foi Primeiro-Ministro, mas foi Presidente da República e, portanto, cumpriu o seu sonho. Mas isto para dizer que na minha vida nunca previ nada do que me aconteceu. Nem ser advogado, enfim, nada. Entretanto, no PREC, eu estava no meu escritório, não é? E aparecem-me dois empresários e que me dizem o seguinte: vimos aqui convidá-lo para ser diretor do Jornal Novo. Bem, eu nunca tinha entrado no jornal, não fazia a mais pequena ideia. Vocês são malucos? Não, é que você escreveu uns artigos no jornal que nós apreciamos imenso, achamos, portanto, que você tem que ser o diretor daquele. Era o único jornal que não era praticamente comunista, porque naquele pré que o Partido Comunista e a extrema-esquerda tomaram a televisão, todas as rádios e todos os jornais que havia, salvo erro, primeiro salvou-se o 1º de janeiro, e a República durante algum tempo, mas mesmo a República, que era um jornal do Partido Socialista, acabou por ser tomada naquele período do PREC, não é? E o Jornal Novo surgiu nessa altura, com um grande diretor, o Artur Portela Filho, e foi um jornal de resistência à deriva comunista dessa altura. E eu escrevi lá uns artigos. Entretanto, esses empresários acharam que o Artur Portela Filho também já não era a pessoa para o período seguinte, não é? Que era um período em que se pretendia uma abertura à iniciativa privada, etc. E veio-me convidar a mim. Portanto, eu acabei por ser diretor de um jornal sem nunca ter entrado numa redação, não é? Depois, a seguir, também nunca imaginei, não é? Mas o professor Mota Pinto, que eu tinha conhecido porque foi meu examinador no tal concurso para o Ministério Público, ele não tinha sido meu professor em Coimbra, e era uma pessoa porque eu tinha grande consideração, veio-me desafiar para ser Ministro da Comunicação Social. Eu também não estava nada à espera disso, não é? Mas ele também foi um pouco, para você, no Jornal Novo, fez um trabalho fantástico e tal, precisamos de alguém que... E eu lá aceitei ser Ministro da Comunicação Social. Se fosse hoje, se tivesse essa idade no cenário de hoje, aceitarias ser Ministro de alguma coisa? Não, jamais, não é? Não, Sabes porquê? Porque é evidente que eu aceitei esses cargos como um serviço. E que num período extraordinariamente complicado em Portugal, e na verdade eu acho que os políticos dessa época faziam-no por convicção, eu fiz por convicção. Eu sabia que ia prejudicar a minha vida profissional, não é? Mas achei que era um dever que tinha. Depois esse governo caiu, não é? Veio o governo da Aliança Democrática e por acaso o Francisco Sá Carneiro até me tinha chamado Ministro da Propaganda numa crítica que me fez. Eu na altura até fiquei assim um bocadinho surpreendido, porque era uma pessoa com que eu tinha uma boa relação. E passado pouco tempo, não é? Quando o Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro
Ele convida-me para ir à casa dele, disse que queria falar comigo. Eu fui, também não imaginava o que é que ele quer falar comigo, não imaginava. E ele chega-me e diz-me: olha, nós queremos que você fosse presidente da RTP. Bem, a RTP naquela altura era a única televisão, tinha enorme influência, era palco de lutas políticas internas brutais, ainda estava muito esquerdista. E o Sá Carneiro disse: está lá o Vítor Cunha Rei, que é uma pessoa que eu adoro, uma pessoa ótima, mas não está a conseguir. E portanto, você foi um grande ministro. Desculpa, chamei-me na altura ministro da propaganda. Foi a mesma pessoa que o chamou. Exatamente. Chamei-me ministro da propaganda porque você estava num governo de iniciativa presidencial e eu achei que você estava a fazer as coisas para anos, não é? E estava a ter sucesso, e portanto, quer dizer, na altura você era um pouco o meu adversário, porque eu queria um Mas governo. não levavam tão a peito e tão pessoalmente essas críticas políticas. A sensação que eu tenho é que hoje há uma hostilidade. E antes, pelo contrário, há um reconhecimento do mérito do trabalho que foi feito. Eu acho Sim, que ele pura e simplesmente fez um desabafo político, não é? Também não era nada pessoal, não é? Repara, porque eu acho que hoje há ataques pessoais que são aqueles que mais ferem. Naquela época eu fui super atacado. Havia manifestações da CGTP aí na rua, em que tinham cartazes comigo em que me comparavam o Himmler, não é? Nazi. Portanto, quer dizer, era esse nível, mas eu nunca, isso nunca me atingiu, não é? Porque isso eram ataques políticos. E eu até pensava que eu estou a fazer a política certa. Tenho os adversários da democracia a atacarem, portanto estou no caminho certo. Hoje é diferente, infelizmente hoje de facto há muitos ataques pessoais, as pessoas são, quer dizer, quem tenha uma vida anterior eu acho que não pode ir para o governo, não é? Apesar de tudo eu acho que a advocacia é uma profissão independente e na verdade tradicionalmente os advogados são das profissões que se exercem com mais liberdade. E repare que é uma coisa curiosa, todos os fundadores da atual nossa democracia, Mário Soares, Sá Carneiro, Freitas do Amaral e até Álvaro Cunhal foram juristas, todos eles. Isto é interessante. E mais tarde, os primeiros ministros, quase todos, foram também advogados. Francisco Pinto Balsemão. Bem, depois essa tradição teve uma ruptura com Cavaco Silva, não é? De facto. Enfim, rompeu com esta tradição. Mas e porquê? Já no antigo regime era um pouco isso. Os grandes lutadores antifascistas eram advogados. Porquê? Porque era talvez a única profissão que, apesar de tudo, tinha alguma autonomia relativamente ao Estado. E, portanto, isso fez com que existisse essa capacidade de intervenção dos advogados. E, por outro lado, eu sempre achei, pelo menos na época em que eu comecei a almoçar, durante muito tempo, que entre os advogados não havia, por exemplo, aquilo que eu vi noutras profissões, essa luta entre eles ou essa maledicência relativamente aos colegas. Eu acho que nunca existi. Eu acho que tive sempre uma ótima relação com a generalidade dos advogados com quem convivi. Imagina um tribunal com um juiz humano, com essas características que todos nós temos, não é? Com as sensações. Imagina um caso mediático, ultramediatizado, com as pessoas a serem, enfim, arrasadas na praça pública e um juiz ter que decidir dentro desse contexto. Preferias ser um juiz humano ou um juiz de inteligência artificial? Preferia ter um juiz humano, mas principalmente corajoso. Sabe que eu acho que na justiça como na advocacia, outro fator que aqui não falamos é a coragem, não é? A coragem quando, por exemplo, para defender pessoas sobre as quais já há um juízo na opinião pública formado, muitas vezes errado. E portanto é preciso coragem. E também com os juízes. Eu encontrei na minha vida juízes que, independentemente de serem mais inteligentes ou não, a qualidade que mais relevou naquele momento foi a coragem. Eu, nas minhas memórias, relato um caso que foi uma pessoa que era um colega meu, que foi acusado, foi preso, foi apresentado ao juiz de instrução numa gritaria de todos os mídia, era um sabotador económico, com toda a opinião pública contra. Eu, quando chegou
a minha altura, depois do cliente ter sido interrogado, eu disse aos juízes, eram para aí 2 da manhã, o senhor vai tomar a decisão que entender, mas deixa-me aqui dizer aquilo que me vai na alma. E ele deixou-me. E eu disse tudo aquilo que me vinha na alma. E expliquei o que é que estava em causa. Qual era aquele tipo de acusação? O que é que os comunistas tinham feito na União Soviética, na Alemanha Oriental, na Hungria, na Checoslováquia. E o que estava a acontecer em Portugal era isso mesmo. E terminei dizendo isto, e agora só falta saber se ainda há juízes em Portugal. E o senhor juiz terminou, foi pensar, e passado para aí 1h02, eram para aí já 4 da manhã, chegou e pôs o cliente em liberdade, porque teve a coragem de assumir isso. E depois, anos mais tarde, ele chegou ao Supremo, foi um grande juiz, e eu estava aqui no escritório nas Amoreiras, e a minha secretária diz-me, está aqui ao telefone o seu juiz Sá Ferreira. E eu já não ouvia falar aquele senhor há quantos anos? Mas dezenas de anos. E o senhor disse-me, agora que me jubilei, já não sou juiz do Supremo, queria convidá-lo para um almoço. Não é? E eu fiquei, sou conselheiro, com certeza. E fomos almoçar ali no Guincho, a convite dele. E fez questão de pagar o almoço. E para me dizer o seguinte, olha, queria dizer-lhe, depois desses anos todos, que você mudou a minha vida. Porque naquela noite em que você disse aquelas palavras, eu tive a coragem de tomar a decisão correta. Isso custou muito, porque fui chamado ao Conselho Superior da Magistratura e fui advertido pela decisão que eu tinha tomado, que tinha desagradado, não é? Mas isso marcou-me. Isso é um conselho que creio que muitos juízes atualmente deveriam ouvir. Importante. Mas falar em conselhos, e também porque estamos a chegar ao final, acho que podíamos ficar aqui muito mais tempo a conversar. Fica mas, para a segunda temporada. Exatamente. Que conselhos davam a uma pessoa que nesse momento está a entrar no mundo da advocacia, ou que está a decidir ir para o curso de Direito? Porque o mundo nesse momento, ao menos para mim, está a passar uma grande também mudança e O mundo mudou muito. assim. A advocacia sofisticou-se muito. É evidente que também essa sofisticação da advocacia foi pela necessidade de acompanhar também a sofisticação económica. E como é evidente, a economia hoje é extraordinariamente sofisticada e exige, de facto, especialização, exige um conhecimento de ramos de direito que há 40 anos não existiam, não é? E, portanto, a advocacia tem que dar resposta, tem que prestar um serviço às diversas necessidades, que são múltiplas. E, portanto, em alguns casos, os advogados são meros técnicos, fazem contratos, negociações, acordos e por aí fora, não é? Estatutos, enfim, todo um trabalho técnico, onde, na verdade, aí será mais a capacidade técnica de utilização das ferramentas que hoje existem, nomeadamente a inteligência artificial e por aí fora. Depois há outra advocacia, por exemplo, a advocacia do contencioso, onde aí são outras qualidades e que é preciso, é também uma grande cultura. Portanto, os advogados aí não basta saberem direito, eles que conheçam a vida, se relacionem com as pessoas em geral, que leiam muito, que vão aos concertos de música, vão aos museus, cultivem-se, leiam muito, conheçam a vida das pessoas, saibam como lidar com elas e, portanto, o conselho que eu dou é tenham coragem para assumir, quando é necessário, a defesa dos interesses e dos direitos dos seus clientes com frontalidade e sem se atemorizarem, são os conselhos que eu dou. E por aí se encontrará aquela expressão que está neste livro e que nós também utilizamos na descrição deste podcast, o advogado inteiro. Sim. É uma expressão interessante que nós vimos e que aliás, estávamos à procura de uma palavra para isto até o encontrar. objetivo deste podcast é dar a conhecer um bocado estes advogados, estas advogadas, juristas inteiros. Essa é a ideia. Eu acho que no decurso desta conversa percebemos que efetivamente que a advocacia, o ser advogado é no fundo a carreira. Sim, acho que respondeu à minha manifestamente dúvida. a carreira, mas apesar de menor talento, como dizes,
enfim, eu acho que um músico esforçado e que toca baixo e que toca guitarra, que toca piano, pronto, sabe os acordes e eu, enfim, tem ouvido e portanto não é um músico com tão pouco talento assim, mas eu pronto, lá está, conflito de interesses revela-se nesses momentos. Mas nós neste podcast vamos sempre terminar com música escolhida pelo nosso convidado e neste caso escolheste a minha música, não a minha, mas a do José Cid. Exatamente. Uh, Também é traz evocar um momento certamente da minha muitos vida. motivos. Eu comecei com o Miles Davis e termino com o Zé Cid. Porquê? Eu conheci o Zé Cid na faculdade. As pessoas talvez não saibam, mas o Zé Cid andou em Direito. Depois abandonou, não era a profissão dele. Também não tinha jeito para matemática, se E calhar. o Zé, Matemática. e também não tinha jeito para Direito. O Zé Cid, um músico com extraordinário talento, mas era de uma família aristocrática, ao contrário da minha, que é uma família modesta lá da Beira Baixa. O Zé Cid era de uma família aristocrata, tinha uma avó que tinha motorista e tinha duas pessoas que vinham com ela à cidade, a Coimbra, não é? Morava em Moufores, ali próximo de Coimbra. Onde ainda mora, o Zé não é? Cid tinha um palacete, onde ainda tem, que entretanto teve agora estragos significativos nesta temporal. E, portanto, o Zé Cid só estava autorizado a tocar música e a cantar vestido de capa e batina, porque os pais achavam que músico, naquela altura, música era assim uma profissão um bocado apalhaçada, está a ver? Está uma família com pergaminhos, pá, não podia ter. E o Zé Cid, na verdade, portanto, estava fadado para ser doutor ou engenheiro. Os pais eram assim que tinham determinado, mas ele gorou estas expectativas dos pais, não é, e da família, e quer ser músico, não é? Portanto, daí quando ele diz que os pais queriam que ele fosse doutor ou engenheiro, e ele nasceu para a música, e de facto nasceu para a música. Foi um extraordinário talento, um grande inovador da música portuguesa. As pessoas às vezes também não têm a noção do que era a música antes e depois do Zé Cid. Havia um programa interessante uma órbita no Rádio Português, que era um programa durante 2 horas que só passava música anglo-americana. De facto, as pessoas gostavam muito de música anglo-americana, de rock, é que ouviam, não é? E nunca tinham passado uma música portuguesa. E pela primeira vez, durante 3 minutos, tiveram que explicar porque é que pela primeira vez ia passar uma música portuguesa, e era uma música do Zé Cid, era o El Rei Dom Sebastião, porque achavam que pela primeira vez havia uma canção portuguesa que merecia passar naquele programa. Portanto, isto diz tudo sobre quem foi Foi um progressista na altura. Exatamente. Portanto, a música está muito bem escolhida. Nós temos aqui um pequeno presente, uma pequena lembrança para o nosso convidado. Eu sei que isto não tem um valor económico, mas certamente que nunca tiveste uma garrafa para as caminhadas e para os exercícios que eu sei que vais fazendo para te hidratar com água, com o teu nome, portanto, que é a nossa marca. E isto é muito apreciado aqui por todos nós e todos os nossos advogados, não sei porquê. Há lutas. Estamos à lutas à volta destas garrafas, que tem aqui este P e esta. Vou apreciar muito, não é? E utilizar. Obrigado. Espero que utilizes. Obrigado. Obrigado. Foi um grande prazer estar convosco. Igualmente, muito obrigado. Obrigado.